Aleluia. Vamos lá, queridos. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Aleluia. O Senhor é bom, está conosco, nos envolveu na quarta, na quinta e está conosco hoje. Amém? Versículo de número 1 diz assim: Disse mais Aitofel a Abisalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei o rei só, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos assim. Todo o povo estará em paz. Pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quem é Aitofel? Aitofel é o maior homem que existe dentro do palácio do rei. Quem é Aitofel? É o conselheiro de anos, é o amigo de anos, é aquele que está ao lado do rei há muitos anos. Quem é Aitofel? É aquele que aconselha nas horas difíceis o que é que o rei deve fazer. Quem é Aitofel? É aquele que vai chegar e dizer para o rei, em uma grande peleja ou batalha, como ele vai direcionar as coisas. E então o rei se apoia no conselheiro. O rei se apoia no seu braço direito. O rei se apoia nesse homem. Ele é o avô da mulher que o rei mais ama. Aitofel, ele é avô de Betseba. Agora imagine, o avô de Betseba vê que no reino Betseba, ela se tornou rainha. Vê que no reino Betseba teve filho. Vê que no reino ela é muito importante. Ninguém imaginaria que Aitofel odeia Davi. Então, eu quero que você analise uma coisa. Olha o nível da palavra liberada do próprio Aitofel no versículo de número 1. Disse mais Aitofel a Abisalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Deixa a estratégia para matar Davi comigo. E eu quero dizer para você, quantas vezes você tem um amigo, quantas vezes você tem uma pessoa de confiança, quantas vezes você entrega o seu coração, você coloca segredos, quantas vezes você libera palavras para alguém em que você confia totalmente e você leva uma rasteira. Quem já levou uma rasteira?
Quem já foi traído? Quem já foi humilhado? Quem sabe o que é o peso de uma traição? Sabe exatamente o que significa isso. Agora, olha só a sequência do que ele diz. Versículo 2 fala: irei sobre ele, pois está o quê, igreja? Cansado. Quantas vezes você já disse: eu estou tão cansado? Quantas vezes você falou assim: eu não aguento mais? Ai, Deus, por favor, me leve embora. Ai, Senhor, olha, não dá mais para continuar assim. Você pode ter certeza que no mundo espiritual existem portas, porteiras e portais que são abertas quando você libera palavras de cansaço, de desânimo. Existem espíritos de morte que estão pertinho de você, ouvindo você falar do seu cansaço. Aitofel sabia que Davi estava o quê? Cansado. Eu sei que ele está o quê? Cansado e fraco das mãos. Olha que perigo! Olha só a base principal do adversário espiritual que usa o ódio que está no interior do coração de algumas pessoas para destruí-las. Ele diz assim: e farei tornar a ti, Abisalão, todo o povo, todo mundo vai ficar com você. Abisalão está com ódio do próprio pai. Abisalão quer matar o próprio pai. Abisalão está se unindo ao maior conselheiro do próprio pai, para destruir o próprio pai. Agora eu quero dizer para você, na linhagem de Davi, Davi é filho de quem? De Jessé. E Jessé é filho de quem? De Obed. E Obed é filho de quem? De Boaz. Boaz e Ruth têm um filho chamado Obed. E Boaz, ele é o quê? Ele é filho de uma prostituta. E quem é a prostituta? Raabe. Então Raabe, ela vem lá de Jericó. Ela vem de um mundo de prostituição. Ela vem de um mundo aonde os guerreiros adoravam Baal, derramavam sangue de crianças, de jovens, e depois comemoravam as guerras com as prostitutas. Então Raabe, ela vem deste mundo. Há uma transferência no mundo espiritual. Mas apóstola Sara, existe arrependimento, existe, mas existe um direito legal. Agora, no direito legal, no mundo espiritual, Abisalão quer matar o pai. É diferente hoje. Em algumas situações, quem já ouviu relatos de que alguém matou o pai, relatos de que alguém matou a mãe, relato de que alguém matou seu próprio filho ou filha. O que eu estou dizendo para você é sobre o mundo espiritual, é sobre alianças espirituais, é sobre desligamentos espirituais. Ah, mas a senhora está falando de alguém que já passou lá no Velho Testamento. Não, eu estou falando do mundo hoje que não conhece o poder da aliança de Jesus Cristo, que pode lavar, enxaguar, enxugar, transformar uma vida e continua no mesmo ponto. E este ponto vai destruir famílias, ministérios, empresas e muitas outras coisas. Eu quero que você analise o versículo de número 10. Então, até o homem valente cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará.
porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu em pessoa vás a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele, e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. Existe um projeto de morte. Existe algo sendo engendrado. E eu quero perguntar para você. Alguém aqui já se sentiu, muitas vezes, cansado, desesperado, angustiado, sem sono, e você dorme e vira igual um churrasquinho, vira para lá, vira para cá, e as coisas são todas trancadas. Você tenta agir de uma forma, não dá certo. Você tenta agir de uma outra forma, também não dá certo. E você não sabe o que está acontecendo. Davi não sabia que homens poderosos, que conselheiros, que guerreiros, que o próprio filho estavam se levantando para destruir. Só que existe um Deus. Existe o que, igreja? Deus, glória a Deus. Você não tem noção do que esse Deus pode fazer. Você não tem noção do que este Deus pode trazer. Você não tem noção quando você perde algo grande, o que é que Deus está projetando para te devolver na mesma instância, porque alguém se levantou contra aquilo que é dele. Em um tribunal de justiça, quando você apresenta uma causa, a causa é ganha. Você pode dizer glória a Deus. Eu perdi. Eu fui humilhado, eu fui envergonhado, eu tive que pagar muito alto. Todas as vezes que Deus permite, escute, todas as vezes que Deus permite você pagar algo muito caro, além daquilo que deveria ser, multiplica aquilo por 7, porque Deus vai colocar na tua mão. Ele é sério. Deus vai trazer de volta. Deus vai liberar. O versículo de número 21. E sucedeu o quê? Depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Davi ficou sabendo. Absalão não fez aquilo que era o propósito de Aitofel, ser consumado. Tudo aquilo que estava pronto como cilada para destruir Davi, agora os céus estão se levantando para abençoar Davi. O ódio que Aitofel carregou, a mágoa que Aitofel carregou, resultou em uma grande guerra. E eu quero perguntar para você hoje aqui: qual é o ódio que você está carregando? Qual é a mágoa que você está carregando? Eu não perdoo meu avô. Eu não perdoo meu pai. Eu não perdoo a minha mãe. Eu não perdoo a minha irmã, o meu irmão, o meu cônjuge. Eu não perdoo meu filho. Eu não perdoo meu sócio. Eu não perdoo meu patrão. Aitofel não perdoou Davi.
nocivo dentro dele. Deus quer o seu perdão para te dar restituição. Eu vou falar de novo. Deus quer o seu perdão, eu vou perdoar. Mesmo que eu não fique nada, eu vou perdoar. Deus vai trazer a restituição nas suas mãos. Existem pessoas que entram dentro de sistemas espirituais, abrem ritualizações, que são alianças com o mundo espiritual, contrária à vontade de Deus. Fazem com que a ação da rebelião seja ativada por causa de mágoa, por causa de ira, por causa de revolta, por causa de ódio. Para você ser beneficiado, é necessário que alguém seja amaldiçoado. Tem uma aliança no mundo espiritual aberta. Tem uma ritualização aberta. Tem sangue vegetal, sangue mineral, sangue animal derramado. É necessário perdão para liberação de vida. Aitofel, ele não perdoou. Aitofel engendrou um projeto contra o melhor amigo dele. Você quer ver o que está escrito no Salmo de Davi, que ele escreveu no Salmo de número 41? Ele diz assim, no versículo 3: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele? E perecerá o seu nome. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade em saindo para fora, e disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Olha isso. Olha isso. Até o meu próprio quê? Amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Davi diz o quê? Mas tu, Senhor, aleluia, mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê um pago. Eu vou me levantar e eu vou dar um pago, não vou pôr as minhas mãos, não vou fazer nada, mas o Senhor fará tudo. O Senhor se levantará, o Senhor trará um exército poderoso, o Senhor vai trazer a recompensa dos justos, o Senhor vai sarar a minha ferida, o Senhor vai transformar a minha vida, o Senhor vai se levantar em meu favor. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém. Glória a Deus. Davi estava orando. Davi estava colocando diante dos céus. Davi estava se posicionando. Eu não sei aonde está a limitação da tua casa. Eu não sei quais são as alianças dos teus antepassados. Eu não sei quais são os pactos. Eu não sei quanto derramamento de sangue pela base geracional, seja ele sangue branco, transparente, vermelho. Mas eu sei de uma coisa. Existe um Deus que está aqui agora, que te trouxe. Aleluia. Que Ele está dizendo dessa
tua. Nesta peleja não tereis que pelejar, mas tome posição. O que é tomar posição, igreja? É você crer que Deus está fazendo, está trabalhando. E mesmo que aparentemente tenha um Aitofel cheio de ódio, com 12.000 pronto para te destruir, numa emboscada, você ainda crê que o teu Deus vai te livrar. Eu creio que Deus está livrando alguém aqui, porque Deus fala de uma emboscada, Deus fala de uma perda, Deus fala de uma situação aonde você se entristece e você é capaz de dizer: o meu próprio amigo íntimo se levantou contra mim. Uma própria situação que eu não esperava se levantou contra mim. Agora voltando, queridos, em 2 Samuel 17, 22, ele diz assim: então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, olha isso, presta atenção no que Deus está falando com você, porque Deus vai fazer algo grande com você. Presta atenção no que o Espírito da verdade está liberando sobre você, porque o que Deus vai fazer vai marcar a tua história. O que Deus vai liberar agora vai mudar sentenças de morte. Eu amanheci o dia de hoje chorando porque eu perdi, mas a próxima manhã você não vai amanhecer chorando, você vai amanhecer sorrindo, porque Deus vai levantar uma estratégia de vida, de vitória. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, receba. Vendo, pois, o amigo, vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, apartou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura do seu pai. Quem é que morreu? No versículo 1 ele está projetando o quê? A morte do ungido de Deus. Nesse versículo, quem morre? Ele se enforca. Por causa do ódio, da amargura, da decepção que ele carregou durante anos. Por que ele não perdoava Davi? Por que ele odiava Davi? Porque Davi matou o esposo da sua neta para ficar com ela, por causa de um adultério, por causa de um homicídio. Aitofel passou a ser perseguidor, odiava Davi. Talvez aqui existam pessoas que tenham perseguidores sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu não fiquei com ela, ninguém fica. Eu não tenho o que ela tem, ela vai perder tudo. Pragas, palavras de maldição, palavras de ódio, palavras liberadas de morte. Mas hoje Deus está dizendo: eu estou me apresentando diante do tribunal para ouvir a tua petição. Tudo
aquilo que foi engendrado, aliançado, tudo aquilo que foi ritualizado contra você, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, em nome de Jesus. Aitofel morreu. Junto com ele morreu Lot. Só que não foi só Aitofel que morreu. Quem mais? Abisalão, capítulo 18, versículo de número 9. E Abisalão se encontrou com os servos de Davi. E Abisalão lá montado em uma mula, e entrando a mula debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula que estava debaixo dele passou adiante. Uma árvore pegou o Abisalão por causa do cabelão dele cheio de ouro. Fios de ouro tinha no cabelão de Abisalão. Foi preso com fios de ouro e tudo. Porque quem se levanta contra um projeto de Deus não permanece para falar. Porque Deus está no controle. Isso é o tribunal de justiça, quando você chega a falar, eu não fiz, mas fizeram, eu peço perdão. Eu peço que o Senhor desligue. Eu peço que o Senhor faça. Eu peço que o Senhor traga. Eu peço que o Senhor se manifeste. Versículo 12 de 2 Samuel 18. Disse, porém, aquele homem a Joabe, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem, ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai, e aí daí dizendo, guardai-vos cada um de tocar no jovem em Abisalão. O pai ainda protegeu o filho, mesmo o filho querendo a morte do pai. O pai se levantou em favor do filho. Só que o que aconteceu? Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Abisalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Joabe foi lá e matou. Deus viu o que Joabe fez. Só que Deus também viu o que Abisalão fez. E eu quero dizer uma coisa para você. Davi ficou muito triste com Joabe, porque Davi implorou, pediu para Joabe trazer Abisalão vivo. Só que existem coisas que elas vão além daquilo que nós pedimos. Existem sentenças. Escute! Existem situações que não dependem do nosso querer, não depende da nossa petição. Existem coisas que irão acontecer querendo nós ou não. E essa palavra é juízo diante do tribunal de Deus para dizer para vocês, eu vou favorecer você, querendo ou não você. Davi não queria nem a morte de Abisalão, nem a morte, muito menos de Aitofel. Mas Aitofel morreu com as próprias mãos. E Abisalão morreu nas mãos de Joabe. Olha só o quanto Davi sofre. O quanto Davi chora.
versículo de número 19, de 2 Samuel 18. Então disse Aimás, filho de Sadoc, deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita, vai tu e diga ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. Você vê exatamente que um pai jamais vai desejar a morte do seu próprio filho, mesmo que ele saiba que o próprio filho desejou a morte dele. Versículo 28, gritou, pois, Aimás e disse ao rei, paz. Inclinou-se ao rei, com o rosto em terra, e disse, bendito seja o Senhor, que entregou os homens, que levantaram a mão contra o rei, meu Senhor. Então disse o rei, vai bem com o jovem, com Abisalão? E disse a Aimás, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei, vira-te, pois, põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita e disse, anunciar-se ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita, vai bem com o jovem Abisalão? E disse o cuxita, sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava em cima da porta e chorou. Fez o quê? O rei? Davi fez o quê? Por que Davi chorou? Não era inimigo? Não, era o seu filho que estava morto. Mas Davi queria a morte do seu filho? Não. Mas Deus, às vezes, Ele vai fazer um alinhamento dentro de tudo aquilo que é dele. Não importa quem se levanta, Ele vai fazer a justiça. Meu filho, Abisalão, meu filho, Abisalão, quem me dera que eu morrera por ti, Abisalão, meu filho, meu filho. Abisalão chorou muito. Nós falamos sobre Jefité e a morte da sua filha. Quem se lembra? Quem estava aqui? Sim ou não? E agora nós estamos falando sobre a morte de Abisalão. O que eu vim trazer para você, em nome de Jesus, é que a mágoa, o ódio, o rancor que estava no coração de Aitofel, e que ele, juntamente com Abisalão, unidos para destruir um reino que Deus levantou, não prevaleceu. Imagine o reino de Deus, a justiça de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, naquilo que Ele tem com você, porque todas as promessas têm em Deus
buscou, Davi se desesperou, mas a justiça de Deus foi feita. Levante as suas mãos. Em nome de Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não repita com autoridade. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nesta noite. Eu recebo. Autoridade. Eu recebo. Poder do alto. Eu recebo. Vida do alto. E agora. A unção fará o improvável, o inédito, o extraordinário na minha vida. Coloque as mãos na tua cabeça, em nome de Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus. Toda palavra contrária, toda intenção contrária, toda transferência contrária, agora, em nome de Jesus, seja diluída, seja dissolvida, toda praga, todo encantamento, toda maldição contrária, agora, já, seja arrancada, com raiz e tudo, da minha vida, da minha casa, da minha família. Coloque a mão no teu coração. Deus vai fazer. O teu inimigo não vai entender. Foi projetada morte contra você. Foi projetada morte contra o teu trabalho. Foi projetada morte contra a tua vida financeira. Foi projetada morte contra os projetos que Deus arquitetou para te levantar. Para você ser derrubado, destruído. Deus te diz assim: eu vou te levantar hoje. Eu vou te levantar agora. Eu vou te levantar nessa hora. Repita comigo, Senhor Jesus. Tudo aquilo que veio contra a minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos, vai cair agora.